Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos em mais uma edição do nosso Pódio da Costa, né? E hoje recebendo a Sheila Traquinas, que é muito conhecida não apenas em Araruama, como em toda a nossa região. Ela que é responsável pelo departamento, ou seja, é a diretora de artes marciais do município de Araruama, ligada à Secretaria Municipal de Educação. E o mesmo acontece com a nossa querida Lu Matos, que é a diretora de futebol feminino. A gente vai falar sobre a mulher no esporte, isso no município de Araruama. Por que não? Vamos alongar um pouquinho mais, né? No estado do Rio de Janeiro, quiçá no Brasil, que isso é sempre muito, mas muito legal mesmo esse tema. Bom, lembrando que nós temos na direção jornalística a nossa companheira Fernanda Santana, a produção jornalística é do nosso Luiz do Vale e aqui na assistência a nossa querida Duda também por aqui, né? Bom, eu vou começar pela nossa Sheila Traquinas. Tudo bem, Sheila? Tudo bom, Fernando? Bom dia. Quero agradecer aqui pela oportunidade de estar aqui falando sobre a mulher no esporte, que é muito importante. Quero agradecer. Isso é um tema sempre muito legal, sempre muito palpitante, até porque rompe barreiras, até hoje, né? Ou ainda hoje, né? Não é, Lu? Bom dia, Lu Matos, tudo bem? Obrigada. Faço das palavras delas a minha. Abrir um parênteses para a gente poder falar de mulheres no esporte é primordial para o futuro do esporte e das meninas, né, aqui de Araruama, que estão crescendo bastante. Muito bem, agora foca bem aqui, que nós falamos sempre em parceria com a Previcar, que é especialista em proteção veicular. A nossa parceria que é sempre vitoriosa, que é sempre muito legal mesmo. Bom, eu já começo com aquela perguntinha assim, sabe, do tipo, poxa, mas já assim, né, com essa rigidez toda, mas, Sheila, você como diretora, que eu quero dizer, ou seja, você encabeçando, não apenas como diretora na sua atual posição, como também uma líder quando falamos em artes marciais. Mulher no esporte é sempre um tabu. Em algum momento você pensou em desistir? Não. Nenhum momento eu pensei em desistir. As dificuldades são muito grandes, a gente sofre muito. Principalmente o preconceito, né, da mulher é extremamente muito ativo nessa área, mas em nenhum momento eu pensei em desistir, não. Acho que cada pedrinha que foram colocando no meu caminho, eu fui pegando para construir, né, o meu legado, para construir a minha história até hoje. Muito legal isso. Ô Lu, aproveitando esse gancho do preconceito, porque eu acho que já vem de uma sociedade com tendência machista, né? Eu acho que esse negócio do preconceito, né, que acaba criando esse preconceito que ainda existe. É um conceito pré-julgado, né? Como o próprio nome diz. Quando você vem falando de esporte, você coloca mulheres no cargo de direção, é um pouquinho complicado porque o próprio patriarcado ele não consegue nos ver como líderes. Né? As mulheres, quando elas pegam e têm esse poder de encabeçar um projeto, que esse projeto que a prefeita nos colocou à frente, vem mostrando de como a mulher ela pode sim ela ser líder, a mulher pode sim comandar e pode sim unir várias categorias numa só, porque a mulher ela tem essa pré-forma de ver a pessoa, nós não temos preconceito, nós conseguimos ver a pessoa além do que ela é. Muito e juntar legal. Todos num prol de uma única coisa que é o quê? O esporte feminino. Muito bem. E com relação à inspiração, porque normalmente a gente quando encara um desafio, quando a gente adota, né, um pensamento com relação às mais diferentes áreas que nós temos, não só do esporte, como da vida social de um modo geral, a gente se inspira em alguém, né, o Traquinas? Você tem alguma mulher na qual você se inspirou, por exemplo? Então, falar de Ou se inspira, né? Falar de uma é essencial, assim, na minha área, né? Seria injusto eu estar falando de uma, porque foram várias mulheres que passaram. Bom isso. Né? São várias mestras que a gente tem aí como referência. Dentro da Bada Capoeira a gente tem a mestra Márcia e temos também a mestra Edna, que são duas referências dentro da capoeira, que é o esporte que eu pratico também, né? Então, assim, elas duas são extremamente importantes. Desenvolvem um trabalho não só aqui no Brasil, né? Desenvolveram aqui no Brasil, mas também no exterior.
E aí elas são grandes referências mundiais na capoeira. E para você, Lu Matos, alguma referência? A gestão do futebol feminino ela é uma coisa muito recente ainda aqui Sim, no Brasil, né? Nós temos exatamente. grandes referências com relação aos atletas que estão se tornando gestoras, mas acho que a grande gestora do momento e que quando eu crescer eu quero ser igual é a Leila do Palmeiras. Ela veio abrindo, ela veio rompendo todas as barreiras que poderiam ser feitas e realizadas, e ela mostrou que ela assumiu um time grande, um time que estava praticamente falido, estava aquém das suas possibilidades, porque é um time muito grande, e hoje em dia ele é uma das potências mundiais, quando é que gerido por uma mulher. São poucas as mulheres, né, que têm a gestão. Agora estão até aparecendo mais algumas, mas Exato. ela Você foi abriu... muito feliz tocando nesse nome, porque hoje a gente, quando ouve, principalmente o pessoal da imprensa de São Paulo, a mídia esportiva de São Paulo, o pessoal é praticamente unânime em citá-la como, não apenas por ser mulher, mas como hoje a principal presidente de um clube no estado de São Paulo e no Brasil também. Sim, ela é uma citada excelente... como hoje uma referência. Ela é uma excelente empresária, que as pessoas não conseguem ver, que ela já tem todo um legado empresarial, e ela assume o Palmeiras por amor ao esporte. E ela hoje em dia está colocando o Palmeiras, inclusive, no mapa do futebol feminino, por ela ter esse olhar diferenciado para o esporte feminino. Ela ajudou muito. Antigamente, Fernanda, a gente tinha quem de time feminino? O Corinthians era, não é falando que o Corinthians não tinha, o Corinthians e o Ferroviária, né? Que não teriam, mas não tinha em quem jogasse. E quando a Leila vem para o futebol feminino e ela começa a implementar isso tudo, outros times também começam... Palmeiras hoje é uma potência e outros times, principalmente de São Paulo, mas já no Brasil nós temos o Cruzeiro se destacando também. O Cruzeiro se destacando, o Rio Grande do Sul, o próprio Grêmio, o Inter. Exato. Então, assim, ela começa a abrir as portas do futebol feminino. Mostrando que é possível. Que uma mulher faça a gestão de um time, seja competente e que seja campeã. Que esse é o mais importante. Ela deu o título para o Palmeiras e vai continuar dando. Sheila Traquinas, depois que vocês assumiram, principalmente você fazendo esse trabalho já há muito tempo com as artes marciais também, você consegue perceber na sociedade uma mudança também de pensamento quando olha para o trabalho de uma mulher aqui na nossa região? Então, eu acho que essa questão é bem complicada, né? Ainda é complicada? Ainda é. Eu acho que já houveram algumas mudanças, mas eu acho que precisa de mais. Vou dar um exemplo. Hoje eu estou como diretora de lutas marciais e eu coordeno 4 modalidades, né? São elas capoeira, judô, jiu-jitsu e karatê. E dentro dessas modalidades, por exemplo, da capoeira de 21 professores, apenas 6 são mulheres. No jiu-jitsu, de 32, são apenas 2 mulheres. Olha! No karatê, de 10 profissionais, são apenas 2 mulheres. E no judô, de 3 profissionais, também são apenas 2 mulheres. Então, assim, a disparidade ainda é gigantesca. Gigantesca. Ô Lu Matos, trocando a palavra preconceito, porque não sei, sabe, criou-se tanta coisa em torno disso aí, vamos trocar por resistência. Ainda hoje, que tipo de resistência você vê na nossa região para a mulher que lidera essa ou aquela área? São muitas as resistências? São bastantes, né? Com relação à disparidade de uma forma geral, é até complexo a gente entrar nesse assunto, porque a gente vai bater muita parte política, religião, até com relação mesmo à orientação sexual, porque existe ainda um grande tabu de que mulheres no esporte são mulheres que têm a tendência homossexual, como se o esporte ele tivesse o poder de mudar a orientação sexual de alguém. Boa, gostei de ouvir isso. O esporte ele tem o poder, sim, de te dar um futuro, de mostrar para qualquer atleta de qualquer gênero que ele tem um futuro fazendo o esporte, que as meninas podem fazer o futebol feminino, puxando um pouquinho aqui a sardinha para minha pasta, e que elas podem continuar fazendo o esporte e elas podem conseguir, inclusive, uma bolsa universitária, fazendo parte de um time que faça parte da liga universitária. Elas podem se formar, elas podem ser advogadas, elas podem ser médicas, elas podem ser enfermeiras, porque o futebol
futebol, de um esporte em geral, ele mostra o quê? Ele mostra que a atleta ela tem capacidade de fazer o que ela quiser. Ela não fica limitada a uma ou a outra coisa, porque as pessoas falam que ela tem que crescer e ser aquilo ali. Não, a gente mostra que é um esporte coletivo, onde todos precisam de todas, e que todas elas juntas elas podem ser um futuro altamente promissor. Então, nem religião, nem política, nem orientação sexual pode nem deve se meter com relação a isso. A gente tem que dar, sim, valor e tem que dar caminho para essas meninas, para elas serem o que elas quiserem lá na frente. Sheila Traquinas, e quais são os maiores desafios que você enfrentou no início ou ainda enfrenta também com relação a esse tema, né? Trabalhar numa área que ela tem como característica ser majoritariamente masculina. Então, os maiores desafios ainda são o preconceito e o machismo. Infelizmente, Infelizmente, as pessoas tendem, né, a achar que só os homens são capazes. Infelizmente. E, na verdade, não. Eu venho lutando há bastante tempo, né? Já estou nessa área das lutas, das artes marciais. Eu vou fazer 28 anos de prática, né, da modalidade. Então, assim... É um caminho que eu venho construindo aos poucos, mas eu venho construindo com muita dignidade, com muito esforço, né? E ainda enfrento o preconceito e o machismo por achar que a mulher não é tão capaz quanto o homem. E isso eu discordo, porque a mulher ela é extremamente capaz. E hoje eu estou aqui nessa parte para provar, porque... como eu falei, né, são poucas mulheres, mas a pasta ela é dirigida por uma mulher. Então, assim, isso já é um grande avanço, né? Tá administrando e construindo esse espaço e mostrando o quanto eu sou capaz, né? Isso é um grande ganho já pra gente. Uma curiosidade, dá para acreditar no que disse a Traquinas com relação a vai fazer 28 anos? Não dá a impressão, olhando para esse rosto aqui, não dá a impressão de que ela já nasceu praticando artes marciais? Eu, hein? Muito bem. Com relação a algo que é sempre muito importante, né? Que é a mudança, o que mudou para você, o Lu, na sua visão? Você citou um grande exemplo, né, de dirigente esportivo. Aliás, pena que eu não me preparei para isso, mas a Federação Paraibana, ela teve a participação de uma mulher e jovem comandando a Federação Paraibana durante muito tempo. Eu não sei se ela ainda é a presidente, mas eu sei de quem você ela tá falando. comandou com muita maestria em razão de tudo aquilo que vinha acontecendo de errado, né? Ela transformou a Federação de Futebol do Estado da Paraíba. Lamentavelmente, eu não me lembro o nome, mas ilustraria muito bem também aquilo que a gente falava antes, né? Exato. O futebol feminino, ele está numa vertente de alta muito boa, ele está tendo uma transformação, uma aceitação muito boa, inclusive das mídias, né? Antigamente nós não tínhamos um jogo televisionado, jogo mencionado, e hoje em dia o futebol feminino, né? Teve a final agora da Sul-Americana, se eu não me engano, que a Marta fez aquele gol que vamos... Golaço foi aquele. A Marta sendo Marta. Plagiando o velho Lobo, né? O querido e saudoso Zagallo. Tem que engolir, né? Tem que engolir, porque caramba, ela já passando dos seus 40 e mostrando aquela dedicação total ao futebol. E que sai, eu até falar aqui que ela vai ser uma grande dirigente, porque parece que ela já está se preparando para isso. Eu torço muito, porque ela tem muito a contribuir ainda para o futebol. Exatamente. Como dirigente também. Ali mostra o quê? Mostra a coletividade, né? Porque ela faz um golaço, depois ela perde o pênalti, mas o grupo, ele tá tão coeso, ele tá tão homogêneo que eles conseguem levar o título. Então é isso que é o futebol feminino, é mostrar que as mulheres, elas unidas, elas podem sim mudar esse atual cenário. O que mudou? A pergunta agora, voltando para a área de artes marciais, você viu alguma evolução de uns tempos para cá em relação à mulher nas artes marciais? Ela conquistou mais espaço de uns anos para cá? Sim, a mulher ela tem conquistado espaço, né? Durante todos esses anos, mas ainda precisa de muito, né? E, por exemplo, nós somos 52% da população, né? Nós mulheres somos. E mesmo assim, ainda somos extremamente pouquíssimas,
né, principalmente nas artes marciais. Como eu citei aqui, o quantitativo de profissionais que tem dentro dos projetos e o mínimo de mulheres, né, que tem. Não chega, algumas modalidades não chega nem a ser 20% de mulheres. Então assim, como eu falei, nós somos 52% da população e poucas mulheres ainda no esporte, a gente precisa melhorar muito. Dentre isso, eu estava pesquisando, apenas 4% das mídias são voltadas para as mulheres. Então, assim, eu acho que isso precisa mudar. Você só adiantou a pergunta que eu faria, que é justamente o apoio da mídia, de um modo geral, né? O patrocínio. Vou organizar um evento de artes marciais, esse evento é feminino. Opa, parece que as pessoas já... Ou a impressão minha? Sim. Tem. 4% apenas da mídia é voltada para as mulheres. 4%. Mas por quê? Por que isso acontece? Então, assim, isso precisa ser mais valorizado. Isso que está acontecendo hoje, esse bate-papo sobre a mulher no esporte, é importante. A gente precisa dar visibilidade a isso. E as mulheres, muitas delas, desistem no meio do caminho, né? Justamente por essa falta de apoio. Sim. Tanto de quem comanda, quem está acima delas, eu imagino, sabe? E quem deveria patrocinar também, eu imagino. A dificuldade já é grande só de estar ali no meio, né? Por exemplo, na capoeira, antigamente, as mulheres não podiam nem entrar numa roda, não podiam participar de uma roda. Não? Não podia. As mulheres eram proibidas de participar de uma roda de capoeira. E hoje, nós somos profissionais, a gente toca, canta, joga, né? Comanda uma roda, faz evento. Então, assim, isso deveria ser em todas as modalidades. Em todas as modalidades de luta, porque a gente tem muita mulher excelente praticando aí o esporte, mas a gente precisa dar mais visibilidade para isso. Aliás, a justiça seja feita. Eu tenho uma sobrinha, a Beatriz Martiniano, em Pindamonhangaba, fala 3 vezes errado, Pindamonhangaba, pois é, no estado de São Paulo, e ela joga capoeira também, inclusive, eu não sei se ela tem tempo agora devido à sua profissão, né, mas ela fazia um trabalho também como voluntária, etc e tal, junto aos colégios, que é muito legal, né. Bom, a gente está falando sobre apoio também. Eu imagino que a Lu também pense algo muito parecido, né? Bem parecido, só pegando só o gancho do que a Traquinas falou para pensar ali, né? Ela deu o parecer. Eu gostaria de falar que, além disso tudo, a gente não está procurando só igualdade. Nós estamos procurando equidade, que é uma coisa totalmente diferente. Igualdade é você colocar e você dar largada do mesmo pé de igualdade que não acontece hoje em dia. A mulher ou a menina, quando ela tem que fazer um esporte, ela já começa bem atrás, porque a menina ela tem que aprender, né, na concepção de lavar, passar, cozinhar, enfim, tem filhos, tem tudo. E o menino não, o menino é só praticar o esporte, é só trabalhar, é só fazer isso. Não, nós temos que começar a mudar a concepção e a maneira de como a sociedade vê o cidadão independente do gênero dele. Perfeito. Então é isso que é essa equidade, é isso que o esporte está trazendo para a população. É que a população perceba que não importa qual é seu gênero, todos têm o mesmo direito. Então, falando assim na PEC, ela falou que era proibido, o futebol também, na época da ditadura era proibido. Ficou proibido durante quase 20 anos o futebol ser praticado no Brasil. Depois, na década de 80, que ele volta a ser praticado por aquelas mulheres maravilhosas que são do Olaria, do Bom Sucesso aqui no Rio de Janeiro. Tinha o Radar também. Tinha um radar, que depois virou acho que foi até incorporado no São Cristóvão, se eu não me engano. Então, assim, é isso mostrando, porque é uma resistência. Só que não queremos ser resistência para o resto da vida. Nós queremos ser, sim, montadas na rua como grandes atletas masculinos são, e as mulheres também serem, porque as mulheres são tão capazes quanto os homens. Em cima disso que a Lu está falando, Sheila, eu não sei se é uma falsa impressão que eu tenho, mas parece que para a mulher, em determinadas modalidades esportivas, coloquemos assim, parece que ela tem que ser acima da média para sensibilizar quem comanda o esporte. Merece uma chance. Sim. No esporte acontece muito isso, né? No esporte, de uma forma geral. Infelizmente, nós, mulheres, temos que fazer muito mais. A gente tem que estar, justamente o que você falou, acima da média para a gente ter um espaço, né? Dentro da Capoeira, que é o sistema que eu faço parte hoje,
a gente realiza um evento que é de protagonismo feminino, né? É um evento de maioria feminina, onde ali as mulheres têm o direito de tocar, cantar, e a preferência, né, são das mulheres. Não que os homens não possam participar, mas a preferência, né, são das mulheres, justamente para que a gente mostre o contrário. Porque independente da sua graduação, independente, né, do seu nível, todas são capazes. Perfeito. E todas estão ali para poder praticar a atividade. Então, assim, todo mundo tem o direito de jogar, de entrar numa roda. E, na verdade, muitas vezes não é o que acontece. Porque devido ao homem ele ser mais graduado, né, ele se impõe e não deixam as meninas mais novas que estão chegando agora para poder jogar. Então, aí é um momento de nós, que somos mais graduados, já temos mais tempo, se impor. Não, vai sim, vai acontecer. Eu vou entrar, eu vou jogar. E acontece muitas vezes de empurrar e de tirar da roda. Não, a gente volta, não, eu tô aqui, eu vou jogar. E a gente tem que se impor. Quase sempre a gente tem que fazer isso. Ô Lu, a Sheila acabou de dizer que tem que se impor, né? E o que mais é necessário para que a mulher faça para conquistar o espaço, de um modo geral, no esporte no Brasil, quando falamos em mulher, falamos em modalidades femininas? Se especializar. Nós temos que nos especializar, tanto as meninas quanto os meninos, temos que nos especializar. A gente tem que estudar, tem que dominar aquela área que você está se predispondo a gerir, né? Quando eu fui chamada para ser diretora de futebol feminino da rede pública de ensino aqui de Araruama, eu já trazia uma bagagem do Olaria, né, que eu trabalhei um período no Olaria no futebol feminino. Minha filha, que é atleta, né, que já esteve conosco, já esteve aqui, né, que é a Larissa, e que eu peguei toda essa experiência de mãe de atleta, espectadora, gestora também, e trouxe para cá. E quando a prefeita ela abre essa pasta de futebol feminino, ela mostra que teremos aqui uma representatividade feminina. Que eu acho que todos os esportes, por mais que tenha com relação à luta, mas eu acho que o esporte com mais resistência às mulheres é o futebol. Então, quando a gente abre essa pasta do futebol feminino, o futebol feminino ele vem como um bandeirante, ele vem abrindo o caminho para que outras modalidades esportivas venham atrás da gente com o mesmo patamar, com a mesma vontade, com o mesmo preparo, porque o futebol feminino, quando ele é aceito numa cidade como ele está sendo aceito aqui, qualquer outra modalidade ela vai ser aceita também, independente do gênero. Então, quando tem essa abertura toda de uma nova concepção do que é seu esporte, né, independente de gênero, e ela abre esta pasta, ela mostra assim que ela vem com muita novidade, com muita garra e com muita vontade de fazer com que as meninas, e aqui tem boas meninas, tá? Em 2 semanas. Legal falar sobre isso. Acho que tá assim. Nós começamos agora, né, Traquinas? Semana passada, não foi? Sim. A divulgação no esporte escolar. Nós já estamos com 84 fichas de meninas querendo praticar o esporte, o futebol, não o esporte. Me retificando, o futebol feminino. Estamos falando só de futebol. De Araruama, futebol feminino. Uau. Nós já temos 84 fichas. E uma coisa bacana é que o esporte escolar, ele só vai até o primeiro segmento, ou seja, mais ou menos entre 15 e 16 anos. Está sendo desenvolvido um time de futebol, que é o Araruama Futebol Feminino, que é onde vai, além das meninas da rede pública de ensino, ele vai se abranger para todas as munícipes. Porque nós temos muitas meninas que jogam muito bem. Meninas, até eu vou fazer justiça com o Vila Esporte Clube lá de São Pedro da Aldeia e para incentivá-las também. Agora, recentemente, as meninas de São Pedro da Aldeia, do Vila, estiveram disputando a Comari Cup lá em Teresópolis e conquistaram o título também. Olha a nossa diretora aqui como é que está atualizada. É outra coisa, né? Então, as meninas lá do Vila conquistaram o título, não foi no Sub-16, né? Sub-16 conquistaram um título. Isso é muito legal a gente falar. Sabe por quê? Porque a essa altura nós temos olheiros espalhados pelo Brasil inteiro. Olheiros desses grandes clubes que disputam não apenas a primeira divisão, como o Corinthians, o Flamengo, Palmeiras, o Cruzeiro. Só estou citando exemplo, tá, gente? Mas temos na segunda divisão grandes equipes muito organizadas. Na terceira divisão do futebol feminino brasileiro. E isso
faz com que você... Eu vou voltar num ganchinho que você deixou lá no início também, falando sobre bolsa. Por exemplo, nos Estados Unidos, a coisa mais comum é a mulher praticar o futebol, praticar o esporte, Sim. de um modo geral. E recebe bolsas e vem a evolução como Exato. pessoa também, conquistando espaço como profissionais de outras áreas que não do esporte. Tem Exato. tudo isso. O nosso- Terminou a carreira, continua. Né? Continua, porque se a gente conseguir achar uma Marta aqui em Araruama, nossa, vai ser a cereja do bolo, né? Claro que nós queremos uma atleta, mas a gente pode continuar mostrando às meninas que através do esporte elas podem sim fazer faculdade, elas podem... O futebol, ele é uma área muito ampla. Eu tenho um médico, eu tenho enfermeiro, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho advogado, eu tenho administrador. Olha quantas profissões eu posso estar desenvolvendo numa atleta voltada para o futebol, entendeu? E aqui na cidade a gente tem sim um projeto para poder pegar esse time de meninas e transformá-lo sim, colocá-lo sim numa liga universitária. Já me empolguei mais ainda. E Pô, mostrar já tô pra elas- antevendo isso aí. Pô, Exatamente. Araruama representando Fernando, eu não sei se o você estado em conhece competições nacionais. os times femininos de Taboão da Serra. Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Você é paulista, Foi um né? distrito de São Bernardo do Campo. Morei lá. Pronto. Então, se a gente for a Taboão da Serra, ele respira futebol feminino. Ali nós temos um time de futebol que leva o nome da cidade, onde nós temos a melhor treinadora do mundo, que é de Taboão da Serra. A melhor jogadora do mundo de futsal feminino é de Taboão da Serra. Então, o nosso intuito eu falo assim, a pessoa, você tá mirando alto. Não, eu miro alto. Eu miro alto porque nós temos capacidade para isso. O intuito é de colocar Araruama para o Rio de Janeiro, que é Taboão da Serra para São Paulo. E eu confio piamente nisso. E tem um detalhe importante que nós não citamos ainda, ô Traquinas, a Sheila trabalhando diretamente já há mais tempo, né, com o pessoal da área de artes marciais. A socialização, o que o esporte de um modo geral... estamos falando do esporte feminino, sim, também. Sim. Permite a socialização também, né? A pessoa se desenvolve também, conhece outras pessoas, o chamado enturmar no bom sentido. Sim, o esporte ele é fundamental, né, para que isso aconteça. Eu sempre digo que o esporte, no modo geral, ele trabalha a coordenação, flexibilidade, né, mas ele também trabalha 3 aspectos que são importantíssimos. Trabalha a educação, saúde e segurança. Olha, educação, saúde e segurança. Sim, porque quando você leva uma criança, né, ou um jovem para dentro do esporte, ali justamente tem que socializar, ele tem que entender que ali o trabalho é feito coletivamente, em grupo, então ele tem que respeitar e para poder ser respeitado. Então a gente trabalha a educação, né? A saúde, a gente trabalha os aspectos da saúde mesmo na prática esportiva, porque o esporte é o que vai prevenir dessa criança e desse jovem, né, futuramente, ter uma doença cardíaca, né, obesidade, e de ter que parar numa UPA, num sistema de saúde com problemas sérios, porque o esporte ele previne as doenças. Então, assim, a gente trabalha a saúde e a segurança, porque muitos desses projetos, eles são realizados dentro das unidades escolares, onde ficam em comunidades, né? Então, assim, ao invés desse aluno ele estar na rua, ele vai estar dentro da unidade escolar praticando o esporte. Então, a gente trabalha 3 aspectos muito importantes na nossa sociedade com o esporte. Muito bem. Nós estamos falando em nome da Previcar, na proteção veicular, é a nossa parceira já há um bom tempo, é sempre bem-vindo. Então, fica a dica para você, Previcar, proteção veicular, tá bom? E conversando hoje sobre a mulher no esporte, né, em Araruama e de um modo geral no nosso país, né? Porque se a gente fala de Araruama, a gente fala de Brasil, porque a gente quer ver todo mundo evoluindo, todo mundo crescendo, e essa é a proposta. Falando nisso, Lu, a gente vai voltar naquela questão chata do preconceito, mas agora mais dentro do seio familiar, que é justamente, por exemplo, a menina chega, não importa a modalidade que ela quer praticar, ela chega lá com vocês, etc e tal, mas aí ela esbarra num problema dentro de casa. O pai é contra, não, minha filha não pode jogar futebol. Minha filha praticar artes marciais de jeito nenhum. Não, tem que fazer balé. Exatamente. Como é que vocês trabalham isso aí? Quando eu fui chamada para essa pasta e de fazer o futebol feminino, eu tive todo um trabalho de montar uma equipe totalmente feminina.
Muito bom. Para justamente a gente começar a trabalhar, porque eu não posso mudar a concepção de um pai de uma hora para outra. Isso é uma coisa gradativa. Sim. Então, quando eu tenho futebol feminino, que eu tenho um professor, ele já tem uma certa resistência. E a própria menina não tem aonde se espelhar, o que ver. Ela não vê uma jogadora, ela vê um professor, um homem. Não falando que os homens não são competentes, muito pelo contrário. Perfeito, Eu conheço vários homens extremamente competentes na sua profissão. Mas quando eu monto uma equipe totalmente feminina, ela tem ali aonde se espelhar, aonde ver. Então aqui nós temos hoje, são 5 núcleos de futebol feminino, com mais os times, né, que nós temos também pela Secretaria de Esportes, que o PEU nos dá um apoio esplêndido. Que já esteve com a gente também. Já esteve aí também uma visão muito interessante também com relação ao esporte feminino, a mulher no esporte, para ter o quê? Para quando o pai fala assim, a minha filha quer fazer futebol feminino, ele vai lá olhar, é uma professora. Porque o futebol, como o esporte da luta, é um esporte que tem muito contato. E às vezes os pais eles ficam um pouco incomodados de ser um homem treinando a filha. Então a gente coloca somente professoras para que elas possam ter as aulas, inclusive dos times, tá? As 3 treinadoras do time, que nós vamos ter 3 modalidades, que é o futebol de campo, o futsal e o futebol de areia. São 3 treinadoras, justamente para elas terem onde se espelhar. Ver aquilo ali. E os pais não ficarem tão incomodados da filha querer fazer esporte, até para os próprios pais saberem que existem treinadoras que jogam futebol, que são mulheres, e independe de qualquer coisa com relação a credo, cor, orientação sexual, qualquer outro tipo de desculpa, porque para mim é desculpa, porque se a sua filha quer praticar o futebol, eu tenho uma filha, ela é gêmea eu tenho um casal de gêmeos, o meu filho joga vôlei, ela joga Olha futebol, que legal. Entendeu? E é um jogo, são esportes coletivos, e que dentro de casa o próprio pai falou, não, minha filha tem que jogar o vôlei e meu filho tem que jogar futebol. Eu falei, não, deixa, porque eles nasceram, eles querem, deixa eles fazerem o que eles quiserem. A gente coloca filhos no mundo, mas a gente tem que orientá-los, não escolher o que eles têm que fazer, e sim apoiá-los na decisão deles. Então, quando a gente faz o esporte feminino e tem esse olhar da gestora, de colocar treinadoras para poder ter o primeiro contato com as meninas, daqui para frente não, elas vão ter treinadores, mas elas vão saber que elas tiveram uma base feminina e vão saber se defender, sim, dos preconceitos e falácias que vão ter para frente, mas elas tendo uma boa base, que vai ser a nossa base aqui em Araruama. É por isso que vem aquele trinômio que a Traquina citou: educação, saúde e segurança. Exatamente. Tá? Esse trinômio é importantíssimo. Agora, em termos de visão lá na frente, eu sei que para muita gente alguma coisa pode parecer utopia, né? Eu penso que daqui a 10 anos vamos fazer isso, já estaremos com uma equipe disso, daquilo. Como é que é isso para você, Traquinas? Olha, a minha vontade seria que amanhã tivesse muitas profissionais. Ou apressadinha, estou falando de 5 a 10 anos, já coloca para amanhã. Luta, porque eu sei da importância que isso tem. E eu sei que tem muitas mulheres com muito potencial e que querem fazer parte da luta, mas que, como eu falei, desistem no meio do caminho. Mas eu acho que vamos colocar aí uns 10 anos... para que a gente tenha muitas profissionais, para que esse quantitativo aí, né, de 21 para 6, né, modifique. E, de repente, dos 21 para 11 mulheres e 10 homens. Não que os homens não sejam importantes, né? Mas que a gente tenha mais mulheres no esporte, porque é extremamente importante. Nós... temos toda uma dificuldade pelo fato de ser dona de casa, de ser mãe, de fazer todas as nossas tarefas, mas o esporte também tem que estar presente na nossa vida. Muito bem. E para você, Lu, o que pode parecer utopia hoje, mas que é perfeitamente plausível daqui a 5, 10 anos? Eu não vejo utópico, não. Eu vejo com uma verdadeira certeza. Porque o que a gente está começando hoje, a gente está semeando. O que a gente quer para o futuro? A gente quer para o futuro mais atletas mulheres. Então, hoje a Prefeitura de Araruama está semeando. Vamos colocar aqui num quantitativo de 100 meninas, que 70 continue no esporte, e dessas 70, pelo menos 20% permanecerão na cidade e darão continuidade a esse projeto, o melhorando, porque é uma evolução, né? Uma vertente sempre de alta.
Então é isso que a gente está fazendo hoje. A gente está plantando hoje para daqui, sei lá, uns 5 anos. Eu vou ser um pouquinho menos. Eu sou otimista. Na verdade, em 5 anos. A outra já quer para amanhã? Na verdade, na luta, é uma brincadeirinha do amanhã, mas não, luta, claro, é de verdade. um tempo maior, Sim. Até porque para elas irem se graduando, né? E 10 anos é um tempo... etapas. Isso, as etapas. E 10 anos é um tempo que elas vão ter graduação, né? Suficiente para estar ministrando aulas e fazendo esse trabalho. Então, assim, os 10 anos na capoeira é o mínimo que a gente precisa. Eu tenho mais ou menos uns 15 anos, 15 ou talvez de 10 a 15 anos que eu falo, as pessoas mais próximas com quem eu converso muito, falando de futebol. Eu estou citando futebol como exemplo, mas acaba sendo o que eu gostaria, que eu penso. Por exemplo, se você quer ter um time de futebol feminino, é uma coisa. Eu quero montar um time de futebol masculino. Ele ainda hoje no Brasil não, no mundo, ele tornou-se muito caro. Os caras estão pagando milhões por jogadores que não passam de pernas de pau, mas que têm bons empresários e que têm ajuda da mídia para divulgar, coisa que você não vê no futebol feminino. Então, logo, o que isso exige também? Que você tenha uma arena, que tenha um estádio que custa caro na sua cidade para poder receber uma equipe, etc. E o futebol feminino ainda torna-se bem mais palpável quando você fala em investir no futebol feminino, ter uma equipe de futebol feminino. Os estádios não se exige tanto para estádios, as meninas não são tão exigentes, elas querem uma oportunidade. Cria-se uma equipe de futebol, por exemplo, em Araruama. Daqui a pouco está representando Araruama num campeonato carioca de 3ª divisão para tentar subir, galgar a posição e ir para um campeonato brasileiro, por que não? Eu sempre falo sobre isso. Fica aí um recado para os nossos amigos empresários apoiarem um projeto dessa envergadura, tá? Fernanda, eu não digo nem que elas não são exigentes, nós somos subjugadas, né? Porque exatamente. Eu acho que a mesma estrutura que pode ter para o masculino, ele deve ter para o feminino. Não, quando eu falo em exigência, é justamente o futebol feminino, de um modo geral, não exige tanto, né? Exato. Só que então, você viu a invista, Eurocopa é isso feminina? Que eu quero dizer. Invista, por favor, que é bem mais plausível investir no futebol feminino. Exatamente. Quando a Araruama ela vem investindo no futebol feminino, ela tem esse olhar para o esporte feminino de um modo geral, né? Então, é isso que acontece no dia a dia aqui do nosso esporte. Mas, né, puxando para a parte da equidade novamente, nós temos que ter, sim, bons estádios, bons gramados ou boas gramas sintéticas, com vestiários, com aparato e com treinadores, sim, tão bem preparados como masculino e feminino. Hoje em dia, eu vou te dar um exemplo. Por que o nosso futebol masculino está ficando tão aquém daquilo que nós estamos acostumados a ver? Não existe mais base. O masculino está sem base. Eu bato muito nessa tecla, acabaram com a questão da base. E o feminino tem o quê? Base, porque a gente não tem aonde. Por isso que eu falo. Por isso que nós estamos agora num momento de se destacar mesmo. Na nossa seleção feminina está melhor do que a seleção masculina. Por quê? Porque nós vivenciamos o futebol de base. O masculino ele se perdeu no meio de tanto glamour. Falando assim. Então, eu fico até aí para os meninos, né, para o futebol masculino, vamos ter um pouco mais aquela pelada do final de semana, aquele campinho de chão batido que antigamente se tinha. Muito e se achou bom isso, Ronaldinho recordar. Gaúcho, né, que jogava com bola de meia, e o fenômeno também era assim. Hoje em dia não tem mais isso. E o futebol feminino não. O futebol feminino ele ainda tem muita base, porque ele precisa fazer muita força para sair. Então, nem sempre a gente tem um local específico, mas a gente tem muita força de vontade. E como criar novas lideranças, né? Pessoas que liderem o futebol feminino, o esporte feminino de um modo geral. Futebol é a massa, a massa mesmo, né? E vocês estão trabalhando em cima disso, já na formação de novas lideranças também? Como é que tem sido isso? Sim, na verdade a ideia é essa, né? É que os alunos de hoje se tornem os profissionais de amanhã. Então, assim, Araruama, como eu sempre é uma potência no esporte de um modo geral. E nas lutas é isso. Nós temos vários profissionais, né, que foram estudantes de escolas, de projetos, que hoje estão atuando nos projetos. Já vem uma formação daí. E a nossa intenção é que os alunos eles pratiquem a atividade hoje, mas se tornem, sim, os profissionais de amanhã.
como estão acontecendo agora. Muitos profissionais, como eu falei, muitos profissionais que estão ministrando aulas hoje foram alunos da rede municipal, foram alunos de projetos, né? E que hoje estão aí para poder dar continuidade a esse trabalho. Ô Lu Matos, você pensa que hoje o futebol, olha aí o futebol de novo, né? O esporte de um modo geral está tentando, entre aspas, corrigir o passado ou já é uma realidade o esporte feminino no Brasil? Não, já é uma realidade. O futebol feminino já é uma realidade. Ele já está sendo amplamente divulgado a nível Brasil. Quando vem a FIFA falando que existe, né, a obrigatoriedade da CBF de colocar times femininos... Gente, isso é muito importante que a Lu está falando. Hoje, algumas equipes, elas são resistentes, mas isso é a própria FIFA que ela não está recomendando, ela não está orientando. É uma exigência FIFA. Você quer disputar o brasileiro da primeira divisão, da quarta divisão ou da 10ª divisão? Tem que ter um time de futebol feminino. Sim, a obrigatoriedade. Infelizmente, eu acho que nada obrigado é bom, mas infelizmente teve que se colocar desta forma. Não vai por amor, né? Pois é, aquela história. Dor. Exatamente, para poder fazer tudo isso, né? Eu sempre cito um filme chamado Invictus, que conta a história de Nelson Mandela, aonde ele consegue unir a África do Sul toda através do rugby, que é um esporte... Lá, o rugby né, que lá é o nosso futebol, né? Exatamente. Daqui é o rugby lá. Então, qualquer governo que investir em esporte, principalmente no feminino, ele vai estar unindo toda uma cidade em prol de uma única coisa, que seja aquela união e aquele time a vencer e mostrar que somos sim capazes. Então, a gente está no caminho certo. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Ô, Sheila Traquinas, a gente está chegando já nos minutos finais. Importante uma mensagem para as meninas, não importa a modalidade, nas artes marciais ou no esporte coletivo. Que mensagem passar para essas meninas que pretendem iniciar, que sonham, que estão nos vendo nesse momento? Caramba, agora sim eu me senti incentivada a iniciar no esporte. Tem alguma dica? Tem uma mensagem? Claro, com certeza. Mas antes eu só queria fazer um adendo aqui, né? E ressaltar que nas Olimpíadas de 2024 nós tivemos um grande avanço, né? Que foram muitas mulheres participando, mais de 5 mil mulheres participando das Olimpíadas, cerca de 49%. Sim, no geral. Foi a maior participação feminina. Foi a maior, foi o recorde. Eu não tenho certeza disso, mas me parece que foi sim, a maior. O recorde foi em 2024. Então, assim, a gente já teve um avanço. Precisamos avançar mais? Quer uma prova maior sim. da força da mulher no esporte? Que é essa? Precisamos avançar mais? Sim. Mas já foi um grande avanço. E para as meninas aí, né, que querem praticar o esporte, a minha dica é que não desistam. Elas vão ter muitas dificuldades, isso vai acontecer sempre, mas é que elas se profissionalizem, que elas estudem, que elas se capacitem, né, dentro da área que ela escolher e que não desista. Eu sou um exemplo disso, porque eu iniciei a prática da capoeira, então hoje eu sou dona de casa, mãe, e quando a gente tem filhos, né, é muito mais difícil ainda, porque a responsabilidade, não é que o pai não tem uma responsabilidade, mas a responsabilidade maior é da mãe, né? E aí que vem a desistência, mas eu falo para elas que não, que elas podem sim, assim como eu venci, como eu estou aqui até hoje e nunca desisti, que elas também não desistam de seus sonhos, porque ele é possível sim. Ô Lu, depois do que disse a Sheila Traquinas, olha, essa mensagem bem legal mesmo. Quero ouvir também a sua mensagem com relação àquelas meninas que pretendem iniciar. Mas, ao mesmo tempo, passa pra gente dica como elas devem proceder em relação ao município de Araruama. Procura a Lu, procura a Sheila, procura quem, pode me procurar, independente de modalidade. Eu vou deixar aqui meu telefone aqui para vocês, no link na bio, para vocês entrarem em contato comigo. Eu atendo a todas. Às vezes não dá para atender na hora, mas eu respondo é compreensível. a todas.
Dentro da rede pública de ensino, você já tem acesso, as meninas já têm acesso, é só ver quais são os polos. Nós temos um polo em cada distrito, mais os times. Dentro dos 5 distritos já temos... Dentro dos 5 distritos Uau, nós temos olha que polos notícia, de futebol gente. Isso é maravilhoso. Porque é a famosa igualdade e equidade. A gente não pode deixar as meninas dos outros distritos sem os seus até porque é compreensível e ao mesmo tempo é muito inteligente isso, porque, digamos, a menina mora, vamos citar um distrito, Morro Grande, né, que é o 2º distrito. Poxa, mas aqui não tem, então aí tem que se deslocar para um outro distrito, isso tem um custo, Exato. Isso tem também, às vezes, os pais ou o pai ou alguém responsável não pode acompanhar, tem isso também. Exato. Foi bem pensado também sobre esse aspecto. Isso. E tem os times de futebol feminino, que são os treinamentos, também vou colocar aqui na bio, pode entrar em contato comigo também. Nós vamos ter 3 modalidades que eu falei, né, que é a areia, né, que é o beach soccer, o futsal e o futebol de campo. Essa parte do time vai ser pela Secretaria de Esporte, então você pode entrar em contato comigo também, que eu passo para vocês direitinho, ou então ir diretamente à Secretaria de Esporte para poder fazer a inscrição. Todas as munícipes do de Araruama e que queiram jogar o estadual no Rio de Janeiro podem sim se candidatar à vaga. Todas serão muito bem-vindas. Lá nós não temos peneiras, nós temos inclusão. Todas as meninas, elas são bem-vindas. Olha aí, já rompe uma barreira, né? Aquela coisa da peneira, tudo ou nada. Eu vou lá, vou tentar, e é tudo... Não. Todas elas vão entrar para o time. Muito claro bem. que nós vamos selecioná-las através de habilidades e que grau de habilidades que elas vão estar, e com relação também à idade. Nós vamos ter time de sub-11, sub-15, sub-17 e estamos trabalhando para a Liga Universitária. Olha aí, que bom, hein? Que aí a gente já pega aí as meninas que estão saindo do nível ali eu esqueço, meu 2º grau, mas Ensino médio. Ensino médio. Não, meu também, eu falava e continua falando. Aí que a gente fala a idade que a gente tem, né? Aí que a gente pega, a gente pula essa parte, por favor. Ninguém te perguntou nada a respeito disso, por favor. Mas a gente tem esse olhar, a gente quer colocar muito as meninas num mapa do esporte. Não trabalhando só com futebol e com lutas, né? Nós vamos ter 16 modalidades esportivas. Olha aí, gente, 16 São modalidades 16 esportivas. modalidades esportivas muito dentro do esporte escolar, que vai ser praticado no contraturno. Ou a menina estuda de manhã e faz o esporte à tarde, ou vice-versa. E a novidade desse ano é que não vai ficar preso a uma única escola. Ela estuda na escola B e só vai fazer o que está ali. Não. Se ela quiser fazer uma outra modalidade que esteja numa escola próxima a ela, outra escola e ela próxima, sendo aluna da rede pública de ensino, ela pode acessar essa outra escola para fazer essa modalidade que ela quer fazer. Ela não precisa necessariamente fazer a modalidade que tem dentro da escola dela. Ela vai ter, eles, né, com os meninos também, eles vão ter essa opção de escolher o que eles querem fazer. Então está toda aberta, a rede vai estar toda aberta para todos os alunos da rede pública de ensino. Todos eles, claro, as meninas com certeza venham para cá, façam parte do time. Esse ano não vai dar tempo da gente competir, mas com certeza ano que vem a Araruama vem extremamente competitivo no futebol, na luta e em outras modalidades também que a gente está vindo aí trabalhando. Gente, olha, muita expectativa diante de tudo aquilo que foi falado pela nossa Sheila e também... Traquinas, tá, gente? Sheila Traquinas. Eu estou, né? Sheila Traquinas. Sheila, muito obrigado por ter vindo. Todo sucesso para você nesse trabalho, nessa missão. Não é trabalho, isso é missão. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Esse momento, como eu falei, é extremamente importante para que a gente possa incentivar cada vez as meninas aí na luta, não só na luta, mas como no esporte geral. Obrigado aí pela oportunidade. A gente que agradece da mesma forma, viu, Lu? Muito obrigado por aceitar o convite e trazer essa mensagem tão legal para as mulheres do município de Araruama. Nós agradecemos muito a oportunidade, o espaço, e eu espero voltar aqui ano que vem com um troféuzão desse tamanho aqui e falar assim, lembra? Nós conseguimos. E eu vou cobrar. E ao mesmo tempo, só que antes eu vou ficar torcendo para que isso realmente aconteça o mais rápido possível. Virei torcedor. Exatamente. E que todos os munícipes nos apoiem em todas as modalidades. Quando as meninas forem participar de campeonatos, não só aqui, mas fora, que também tenhamos a nossa torcida. Isso é fundamental. Muito bem, eu já vou escalar a Duda para ser chefe de torcida. Isso aí. Tá bom? Deixa eu colocar a Duda em alguma coisa, né, presidente, no esporte, né?
Olhando para a Duda, eu acho que sem chance. Bom, não, eu vou indicar para aulas marciais, mas não vai dar certo não, né? Olha que qualquer mulher, qualquer uma pode. Olha, a Duda tá fazendo capoeira, viu só? Gente, você tá fazendo capoeira. Eu ia indicar você pro futebol, porque sabe tudo de futebol aqui, por isso que eu tô dizendo. Eu tô tirando ela como é que é da arte marcial para artes marciais para colocar no futebol. Que eu gosto. Pronto, já não vou mais formar o time de futebol da rádio. Duda, existe uma frase que a gente tem sempre que usar, né? Lugar de mulher onde ela quiser. Onde ela quiser. Boa. Aí eu concordo. Mas já desfalcou o nosso time de futebol feminino aqui da rádio também. Poxa. Bom, gente, muito obrigado por terem vindo, tá bom? A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua atenção e procure divulgar ao máximo, independente de você estar em Araruama, a importância da mulher no esporte. Como foi dito aqui, porque o lugar de mulher é onde ela quiser. Tá bom? Entenda bem isso, divulgue, que isso é muito importante. Meu muito obrigado também à parceria com a Previcar Proteção Veicular, né? E ao mesmo tempo agradecer a direção jornalística da nossa Fernanda Santana, a produção do nosso Luiz do Vale e acompanhando ali na assessoria a nossa querida Duda, né? Que é praticante de artes marciais. Duda, futebol, inclui futebol nessa relação aí. Poxa, eu já desisti. Vamos lá fazer um teste. Duda. Então, faz um teste. A gente precisa montar o time de futebol feminino da Costa do Sol, porque o masculino deixa pra lá. Até uma próxima. Muito obrigado pela sua companhia.